Olá! Nessa aula a gente vai falar agora então sobre como fazer capacity, tá? Como analisar a capacidade comercial. E aí, olha só, para começar a falar de sales capacity, eu quero trazer também algumas premissas de linhas de pensamento sobre como que a gente vai definir quantidade de headcount, ou seja, a quantidade de pessoas que você vai precisar para atender a sua demanda comercial. Então, primeiro de tudo, é importante a gente sempre pensar numa operação de vendas, né, como se fosse uma linha de fábrica, tá? Então, imagina o seguinte, você tem ali a entrada de vários insumos, né, que são os leads, e você tem um trabalho ali no meio do caminho e você tem um resultado final. Esse trabalho no meio do caminho, né, ele obviamente são várias unidades, né? Então você tem a unidade pré-venda, a unidade de venda e assim por diante. Só que dentro dessa unidade você tem várias pessoas trabalhando nessas unidades. E cada uma dessas pessoas, elas produzem uma quantidade X de coisas por hora. Então é muito parecido com uma linha de pensamento de linha de produção. Porém, quando a gente fala de vendas, né, o que significa essa linha de produção? Basicamente são as atividades comerciais. Então o que são essas atividades comerciais, gente? Cara, o trabalho do vendedor, né, do vendedor ou do SDR. Então é basicamente, por exemplo, fazer uma ligação é uma atividade, fazer uma visita ao cliente é uma atividade, né, tudo que está relacionado à sua capacidade produtiva, né, a gente considera uma atividade. Geralmente, inside sales está muito conectado a uma atividade voltada à ligação, tá? Obviamente, se for outbound, ele tem uma cadência mais mista de trabalho, ou seja, ele usa mais canais de comunicação que não sejam só ligação, e geralmente inside sales e inbound acaba usando bastante ligação ou WhatsApp, alguma outra ferramenta do tipo, tá? Mas vamos pensar então dessa forma, que o primeiro elemento que a gente tem que entender é qual é a capacidade produtiva do seu time. Então, eu gosto muito de trabalhar por isso e eu vou explicar o porquê. Eu já fiz algumas vezes projeção comercial, tá, nas empresas que eu trabalhei, pensando num racional um pouquinho mais fechado que não fosse a capacidade produtiva. Então, por exemplo, eu pegava lá e falava o seguinte: um vendedor ele consegue trabalhar com 60 contas na carteira, ponto. E aí, dado que ele tem 60 contas na carteira e a gente vai receber 200, quantos vendedores eu preciso, tá? Essa era uma forma, uma primeira linha de pensar, onde eu errei demais, tá? Por quê? Porque aqui a gente não está considerando nenhum fator de aumento de capacidade, nenhum fator de aumento de produtividade do time, né? Isso pode te levar ou te induzir a um erro muito grave de você contratar mais pessoas do que você realmente precisa. Então, controlar o fator de produção, ele é um dos pontos mais importantes para você ser o mais assertivo possível dentro da sua operação comercial. O segundo ponto é o seguinte: dado que cada representante ali de venda, cada inside sales que você tem, cada SDR, ele tem uma capacidade produtiva X por hora, você tem que fazer uma outra conta aqui que é o seguinte: bom, beleza, meu time produz tanto por hora. Agora, qual que é a quantidade de atividades que eu preciso fazer para cada lead que chega, ou para cada oportunidade que chega, para eu poder fechar uma venda, por exemplo? A partir do momento que eu recebi uma oportunidade comercial, quantas interações eu tenho que ter com esse cliente para poder fechar uma venda? E é importantíssimo a gente também ter clareza disso para saber qual que é a necessidade de esforço, né, que uma pessoa ela vai ter que ter, dado a capacidade de produção dela atual, para conseguir fechar um negócio. Quando a gente tem essas duas informações, então, eu consigo saber exatamente o seguinte: já que eu tenho que produzir tanto para cada negócio, eu vou receber tantos, e cada representante que eu tenho faz tanto por hora, quanto que eu preciso ter. Para tornar isso um pouco mais lúdico, obviamente eu vou trabalhar aqui na planilha para vocês, ilustrando um pouco de como que a gente pode fazer esse racional. Bom, então vamos lá, olha só. Eu vou assumir aqui também na minha premissa, tá? Vou pegar aqui um exemplo de um SDR. Vamos imaginar que esse SDR, ele faz num mês, né, em um mês inteiro, 1.857 atividades, tá? Então eu vou jogar isso aqui também no meu planejamento. Então olha só, vou colocar ali a quantidade total de atividades que um SDR, tá, ele faz no mês, ok? Então deixei flat também. Bom, a segunda informação aqui que é importante eu pegar é entender o seguinte: dentro do SDR, qual que é a quantidade média de atividades que eu preciso fazer para cada MQL que chega, até eu conseguir marcar uma agenda, tá? Por exemplo. Então eu estou chutando aqui 6. Aí eu vou colocar aqui, ó, atividade MQLs necessário. Só que qual que é a sacada aqui, né? Eu vou pegar esses 6, que eu peguei ali do meu planejamento, e eu vou multiplicar pela quantidade de MQL que eu vou receber no mês, tá? Então eu já sei que eu tenho 552 que eu vou receber, né, naquele exercício anterior que a gente estimou aqui, e eu vou multiplicar
pela quantidade de interações que eu vou precisar ter com cada um desses MQLs para eu chegar naquela taxa de conversão de 25% que eu tinha projetado, né? Então eu vou multiplicar aqui. E aí, olha só, tem uma visão já inicial de que eu vou precisar fazer 3.313 atividades para o volume total de MQLs que eu vou receber no mês, tá? Bom, o segundo ponto agora é o seguinte, para eu definir o meu headcount, então aqui nessa linha geral de pensamento, o que eu vou fazer? Para eu pegar aqui a quantidade de SDR de headcount que eu vou precisar no mês, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume total de atividades então que eu vou precisar e vou dividir pela minha capacidade produtiva, tá? Então aqui eu já tenho uma ideia, olha só, né, de quantos SDRs eu vou precisar no mês, dado que eu tenho que executar essa capacidade produtiva aqui e eu tenho essa capacidade de entrega aqui. Então, essencialmente, eu teria que ter, por exemplo, nesse primeiro mês, 1,78 SDRs. Né? O que eu costumo fazer no planejamento aqui, tá, pessoal? Como não dá para contratar, obviamente, 1,78 pessoas, eu arredondo para cima, tá? Então, eu uso aquela fórmula de arredondar para cima. E aí eu tenho um número exato, tá? Esticando isso aqui ao longo do tempo, né, eu consigo saber se o volume de MQL for aumentando, né, ou qualquer coisa do tipo, se eu vou ter um aumento na minha capacidade de headcount. Nesse exemplo aqui ele ficou flat, né, mas vamos supor que a gente tivesse um crescimento, tá? Eu vou colocar aqui só a título de exercício mesmo. Vamos supor que mensalmente, né, os MQLs eles fossem crescendo aí 10% ao mês. Tá, olha só. Usando aqui essa lógica, eu já teria aqui como necessidade de headcount 3 pessoas aqui a partir de março, que seriam necessário, depois 4 aqui até setembro e 5 até 6, dependendo do caso, no último mês do ano. Então essa aqui, pessoal, é uma primeira visão de como que a gente pode fazer isso, tá? Para ficar mais claro, talvez você pode também destrinchar isso por dias úteis, então qual que é a capacidade do SDR por dia útil, se existe a possibilidade de melhorar essa capacidade dele ou não, né? E se existe algum benchmark, alguma referência de capacidade produtiva do seu time. Eu fiz um exercício aqui com SDR, mas o mesmo exercício poderia ter sido feito aqui com vendas também, tá? Com Inside Sales. Então, qual que é a quantidade de atividades que eu preciso fazer para fechar um negócio? E aí eu faria a mesma coisa. Quantas atividades o meu vendedor consegue fazer por mês? Né? Quantos SQLs, ou seja, oportunidades eu vou ter no mês? Quantas atividades eu preciso fazer nesses SQLs para eles fecharem? E, dado essa história toda, quantos vendedores eu preciso ter mês a mês? Bom, o que é importantíssimo você ter noção quando você for fazer esse exercício, tá? A quantidade média de atividades que você leva para fechar uma venda ou para criar uma oportunidade, ela é muito importante de acordo com o seu ticket médio. Por quê? Porque ela afeta diretamente a sua capacidade produtiva, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, imagina que você tem uma capacidade de entrega X, que obviamente pode ser melhorada ao longo do tempo, com tecnologia, automação comercial e assim por diante, tá? Mas imagina que você tem uma capacidade de X. Quanto mais você precisa de atividades para fechar uma venda, ou mais atividades você precisa para marcar uma reunião, menor é a quantidade de contas que um SDR ou um vendedor consegue trabalhar, tá? Ou seja, você vai precisar de mais pessoas dentro do seu time. De uma maneira geral, concluindo a visão sobre isso, significa o seguinte, se você tem um ticket médio baixo, ou seja, você não pode perder muito tempo, né, com cada lead ou com cada MQL para poder converter ele, é ideal que você consiga ou marcar uma agenda ou fechar uma venda com a menor quantidade de atividades possível. Tá? Quanto melhor for essa relação, mais você vai conseguir aumentar a eficácia do seu pré-vendedor ou do seu vendedor, né, fazendo com que ele consiga atender um pool de leads ou de MQLs ou de oportunidades maior. Bom, algumas outras coisas aqui que são importantes a gente ter de outputs, então, dessa aula, tá? Bom, primeiro de tudo é o seguinte, é importantíssimo a gente analisar esses períodos, né, que vão ter essas oscilações de headcount. Então ali, obviamente, eu trouxe um exemplo que foi bem flat, bem linear, mas se você tiver algum efeito de sazonalidade, é importante você avaliar o seguinte, cara, se num trimestre específico ou num momento específico eu vou receber muitos leads, né, mais do que em outros períodos.
você vai precisar de mais pessoas. Ou se você não tiver condições, não quiser contratar mais pessoas dentro daquele período, você vai precisar ter um plano muito claro do que fazer naquele período específico, né, porque você sabe que o seu time não vai aguentar em termos de capacidade produtiva, podendo comprometer a sua taxa de conversão que você estimou. Em alguns cenários que você for fazer isso, você vai perceber também o seguinte: puxa, passou só um pouquinho, né, da capacidade produtiva, e aí por conta disso, botei lá na minha forma de arredondar para cima e acabou tendo que contratar uma pessoa a mais naquele mês, né? Então, não necessariamente você precisa contratar aquela pessoa a mais, né? Se for necessário, vai lá e dá uma chumbada no resultado e volta ali para o 6, né? Tira a fórmula só para aquele período específico, para você não ficar com uma visão errada da sua projeção. Para fazer esse racional para lideranças, tá, pessoal? Lideranças comerciais, dá para usar exatamente o mesmo racional. Porém, eu não usaria o fator de produção. Eu usaria um racional, aí sim, de capacidade de pessoas sob uma liderança. Então, a título de benchmark e experiência própria, tá, pessoal? Um líder, ele não consegue gerenciar mais do que 10 pessoas. Assim, eu diria que 9 é o número mágico. Então, eu faria uma conta ali do seguinte: você vai precisar de um líder comercial para cada 9 vendedores. Na última etapa aqui, né, dentro dessa projeção de headcount, o que é super importante você incluir também? O payroll, né, ou seja, a estrutura de custos, de salários, né, que você vai ter dentro dessa fase. E aí, essencialmente, né, o que você vai fazer? Você vai pegar o pacote estimado que você tem para cada vendedor, para cada SDR, para cada líder, né, e você vai multiplicar pelo headcount que você estimou. Então, dessa forma, você vai chegar no seu custo projetado, né, e entender como que está a sua estrutura de custos. Últimas dicas antes de fechar essa aula, quero trazer alguns aprendizados para vocês, tá? O primeiro deles é o seguinte: é super importante você levar em consideração aqui 2 fatores, tá, quando a gente fala de vendas. O primeiro deles é o ramp-up, né, ou seja, você sempre tem que lembrar que o teu vendedor, o teu inside sales, né, o teu SDR, ele vai levar um tempo para ele conseguir chegar naquela taxa de conversão média, que é uma conversão boa que um vendedor que já rampou, que já estudou, que já está ali há alguns meses, ele consegue entregar. Então, se você estiver projetando contratações em um determinado mês, novas contratações, isso pode prejudicar a sua taxa de conversão daquele período, né? Porque, afinal de contas, no primeiro mês, a pessoa não vai chegar produzindo tudo que ela já costuma produzir. Um outro ponto aqui importante de atenção é você também pensar no seu turnover, tá? Então, eventualmente, e aí a área comercial, de uma maneira geral, tá? Você tem uma média de turnover aí de 2 a 3% ao mês. Ou seja, você vai ter 20 a 30% do seu time, né, sendo desligado voluntariamente ou involuntariamente ao ano. Isso significa que você tem que se preparar, né, para esses efeitos de entrada e saídas de novos vendedores, e é um número que, se ele aumenta demais, vamos supor, se está com algum problema na área comercial de liderança, né, você pode ter um grande problema no seu resultado. Bom, e por fim, né, lembre sempre de olhar o fator eficácia, ou seja, analisa sempre pela sua capacidade produtiva de entrega e estimar tudo que você pode fazer em cima dessa capacidade produtiva, ao invés de olhar por capacidade de atendimento de contas. Isso vai fazer com que você tenha mais assertividade e evite erros em contratar mais pessoas do que você realmente precisa. Espero que você tenha gostado dessa aula e na próxima a gente ainda tem mais uma visão aqui sobre o planejamento comercial.